Olá pessoal, eu sou o Michel Pereira, arquiteto de soluções da Amazon, e eu vou falar para vocês um pouco sobre VPC. Então nessa série de webinars aqui nós estamos mostrando, temos demonstrado vários outros serviços que a Amazon tem feito. O último webinar foi feito com outro arquiteto sobre Beanstalk, tivemos webinar sobre EC2 com Windows, EC2 com Linux. E temos o nosso site, a nossa comunidade no Facebook, a nossa página, onde vocês podem entrar também e acompanhar os próximos webinars que vão acontecer. Então eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre VPC. A VPC, ela é eu vou entrar em detalhes aqui, mas é uma forma de fazer isolamento dos seus recursos dentro da nuvem. Então, na nossa agenda, o que nós teremos hoje? Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é a nuvem Amazon. Vou explicar sobre EC2, que é o recurso que é mais utilizado dentro da Amazon, inclusive dentro das VPCs. O seu funcionamento, algumas topologias e casos de uso. E por último, vou falar sobre o Direct Connect.
nuvem pública. E na nuvem pública você tem um bloco de endereçamento IP que é utilizado pela Amazon, e a Amazon disponibiliza isso para os usuários. Quando você cria essa instância, então ela vai para esse lugar e pega um bloco de IP que está semelhante com outras instâncias também. A vantagem de usar a VPC nesse caso é quando você precisa de um nível de proteção maior e precisa também isolar os seus recursos na nuvem. Então, quando você quer fazer um exemplo que nós usamos muito aqui, é você quer pegar o seu data center hoje e colocar na Amazon. Quando você faz isso, você pode criar a mesma estrutura de rede que você tem no seu data center, tanto com IPs e classes de rede diferentes, e você pode colocar isso dentro da nuvem também. E você pode fazer liberar tráfego de uma rede para outra, e também você pode até publicar um banco de dados dentro de uma rede segura, dentro da VPC, onde você pode restringir o acesso em camadas. Então, a camada pública acessa a camada da aplicação, e a camada da aplicação acessa a camada de banco de dados. E com a VPC você consegue isolar esses recursos. A criação da VPC ela é rápida, então não precisa de intervenção da Amazon. Então você simplesmente loga no console, cria a VPC e cria a subnet. Depois disso, ele te dá algumas informações sobre como fazer a conexão via VPN ou via Direct Connect, que nós vamos falar no final da apresentação. Eu estou entrando no console aqui, então vou mostrar para vocês. Eu já tenho algumas VPCs criadas que eu uso para demonstração com clientes. E deixa eu mudar a região aqui. Estou rodando na América do Sul. Então já tem algumas VPCs criadas. Aqui, para essa nossa demonstração, eu vou criar uma VPC nova e depois eu vou usar uma que eu já tenho rodando e até com conectividade. Então, para criar a VPC, deixa eu mostrar aqui a apresentação, os passo a passo como que funciona, antes de eu entrar na criação. Então, você tem a rede pública da Amazon. Na rede pública da Amazon, esses blocos de IPs, eles são compartilhados entre os clientes. Então, na Amazon você tem tanto IPs públicos, que são os IPs que você usa para o pessoal da internet acessar os seus recursos, e você tem IPs internos das instâncias. Então, esses IPs internos desse bloco 10, ele é um bloco enorme, que todas as instâncias da Amazon usam. Então, quando você cria duas instâncias, ela pode pegar tanto o IP 10.1.2.3, quanto outro IP 10.218.5.17. E se um outro cliente entra e cria instâncias para ele também, ele compartilha aquele mesmo bloco de IP. E uma dos requisitos dos clientes, alguns clientes como bancos e instituições financeiras, empresas que precisam de uma segurança, de um isolamento, eles preferem usar VPC por isso. Então aqui nessa apresentação ela mostra 3 clientes que têm os seus recursos rodando na Amazon. Os recursos não falam entre eles, estão isolados dentro da rede da Amazon, mas acabam compartilhando o mesmo bloco de IP. E também acaba compartilhando esse mesmo IP público que está na rede da Amazon. O que você pode fazer também é o que você tem aqui. Então, essa instância, quando você cria ela ganha esse IP privado e IP público. No caso do IP público, essa instância já tem permissão para navegar na internet. Tanto receber acessos de fora, aí através do Security Groups, né, que é o nosso firewall, que você tem que fazer a liberação de acesso. E também ela já tem permissão para navegar na internet. Então, se você tem uma instância que você pode entrar nela e dar um comando para abrir um site, o site da Amazon, por exemplo, ela já está liberada. Já no caso da VPC, quando você cria sua VPC, você cria instâncias e recursos dentro dessa VPC. Então, esse endereçamento aqui, ele muda. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona. Você cria a VPC, então a VPC você pode tê-la dentre as zonas de disponibilidade. Então você vai ter um bloco na zona A e uma subnet na zona A e uma subnet na zona B. As instâncias você cria dentro dessa
dessa VPC. Então, aqui no caso da zona A, na zona 1A, eu estou usando o endereçamento 10.0.0/24. E no caso da zona 1B, eu estou usando o endereçamento 10.0.1/24. Então, na zona A, eu posso usar até 250 IPs. Já explico por que 250 e não 255. E na zona B também eu posso usar até 250 IPs. E dentro dessas VPCs, então aqui no caso nós criamos um bloco grande chamado 10.0.0/16, que dentro desse bloco nós temos duas subnets, que é a 10.0.0 e a 10.0.1. E dentro da VPC você acaba criando essas subnets. E depois é onde entra toda a questão de roteamento e de segurança que você já faz hoje usando o seu data center tradicional. Então, você coloca switches layer 4, roteadores que fazem o roteamento entre as redes, aqui no caso, nós temos roteadores virtuais que fazem a liberação de um tráfego de uma rede para outra, ou que fazem a comutação de pacotes de uma rede para outra, e você tem um firewall embutido que permite ou não a entrada ou saída de dados de uma rede. E também uma outra coisa bem interessante é que cada instância ela pode pertencer a sub-redes diferentes. Então, isso é um caso muito claro quando você tem uma subnet pública, que está aos seus servidores web, você tem uma segunda subnet privada, onde você tem os seus servidores de aplicação, e você tem uma terceira subnet privada também, que você tem o seu banco de dados. Então, essa subnet do meio, você pode ter instâncias com placas de rede plugadas tanto na instância pública da web, virada para a internet, quanto nas instâncias, na última camada da instância, que é do banco de dados. Só que você tem uma proteção maior, porque o seu servidor web não consegue acessar o banco de dados diretamente. E quando você cria uma VPC, você pode adicionar um VPG, que esse é um Virtual Private Gateway, que com esse VPG você pode criar uma conexão VPN da sua empresa para a VPC. Então, o primeiro caso de uso da VPC é se você quer subir um site, um exemplo, um site ou um software RP virado para a internet e você precisa de camada em proteção na sua rede. Então você não precisa ter conexão da sua rede com essa VPC, você gerencia os recursos através do console da Amazon e entrando nas instâncias diretamente. O segundo caso é quando você precisa, vamos dizer, vou até dar os exemplos depois, mas você quer criar uma extensão do seu data center. O seu data center hoje não tem mais como você colocar mais hardware nele. Então você cria uma VPC e fecha uma VPN entre a sua empresa e a VPC. E aí você pode usar um outro endereçamento de rede e apontar esses recursos para lá. Nós temos vários clientes usando esse segundo exemplo e os usuários de rede nem percebem, nem sabem onde está rodando o servidor, porque a velocidade é alta e o endereçamento de rede fica o mesmo. Então você pode criar aqui um bloco 10.0 e apontar para a Amazon dentro da VPC. E aqui ele mostra como fechar a conexão, né? Então ele tem o data center do cliente e você acaba fechando a conexão com a VPC. Depois eu vou falar sobre um outro produto Direct Connect, que o pessoal tem usado muito também e facilita muito a vida. Nesse caso, as instâncias da VPC, elas não têm acesso à internet. O acesso à internet de uma instância, ele tem que ser feito através de atribuições de Elastic IP. Então eu vou falar alguns termos aqui, que até vocês podem consultar depois na nossa documentação, ou se não, ver os outros webinars sobre EC2. Porque o EC2, quando você cria o EC2, ele ganha um IP público e um IP privado da rede da Amazon. Só que quando você reinicia essa instância, reinicia o EC2, ele ganha um outro IP totalmente aleatório. Então isso fica difícil para você fazer uma associação de IPs de um site, www.site.com.br, porque esse IP fica trocando a cada vez que você reinicia a instância. Então nós temos o Elastic IP, que é um IP válido da Amazon, que fica atribuído à sua conta e ele nunca vai mudar. Então você pode adicionar esse Internet Gateway e fazer o uso de Elastic IPs para adicionar nas instâncias e deixar que elas naveguem na internet.
Então, se você tem um robô que faz alguma operação, que entra num FTP, que entra num S3, que conecta num banco de dados e traz dados para cá, que não estão dentro da VPC, você vai precisar desse Internet Gateway para executar essas opções. Depois eu vou falar de uma outra solução que a Amazon tem também, mas a recomendação é sempre usar Internet Gateway. Aqui eu tenho um exemplo sobre como que funciona uma VPC com várias subnets. Então, eu tenho duas redes distintas. Eu tenho a internet, que é uma rede, e tenho a rede dentro da minha empresa. Quando eu crio a VPC, que é a nuvem branca aqui, nessa VPC eu tenho um roteador, e esse roteador ele roteia pacotes entre três subnets da VPC. Então ele tem a subnet pública, tem a privada e tem uma subnet VPN only, que é apenas uma extensão do meu data center. Então aqui eu posso fazer a liberação dos pacotes de uma rede para outra e verificar também a segurança dentro da própria subnet através dos security groups. Então esse caso aqui os clientes usam muito, então eles fecham uma VPN com a Amazon, que eu vou mostrar para vocês como que conecta, como que faz essa VPN, e com essa VPN eles acessam recursos como se eles estivessem na rede local. Outra coisa também que eu vou mostrar para vocês, a VPC você consegue criar alguns recursos dentro dela. Um exemplo é o EC2 e o RDS. Alguns outros serviços, como o S3, como o DynamoDB, eles vivem na região. Então, como eles vivem na região, não tem como você criá-los dentro da VPC. Então, caso a sua instância, o seu programa ou o seu site precise acessar algum recurso nas três, você tem que fazer a liberação através do Internet Gateway para ele poder navegar. Senão, ele fica restrito à VPC. Agora nós vamos comentar um pouco mais sobre segurança. Então, na nuvem pública, você tem apenas uma camada de proteção, que é o Security Group. O Security Group ele é um firewall na placa de rede da instância. Esse é um modo mais simples de falar. Então, quando você cria a instância, ela já tem um firewall atrelado ali. E esse firewall, você pode fazer o quê? Pode liberar pacotes de entrada para a instância ou bloqueá-los. A recomendação é que apenas libere o tráfego necessário. Então, se é um servidor web, libere apenas a porta 80 e 443. Se é um servidor de aplicação, que a pessoa precisa entrar para executar um ERP ou executar alguma outra rotina, você libera, no caso do Windows, né, você libera a porta 3389, que é a porta de Terminal Service. Ou se for um Linux, você libera a porta 22 para fazer a administração desse Linux. Mas a recomendação é que você libere apenas o tráfego a partir da sua rede. Então, pega com o seu administrador de rede o IP do seu firewall, o IP da sua borda, e libere a instância para receber apenas conexões através desses IPs. E no caso da VPC, você tem uma camada de segurança, tem mais um nível de segurança, que é esse Network ACL, é o Network Access List. Então você pode bloquear ou liberar tráfegos entre as redes. Do que você pode falar assim, a minha rede pública acessa a rede dos aplicativos, dos servidores de aplicação. Então a rede 10.0.0 pode acessar a rede 10.0.1. E você também precisa fazer a liberação do tráfego de volta. E depois disso você ainda tem um security group que você fala, a instância web número 1 pode acessar o meu pool de servidores de aplicação que estão nesse security group. Isso eu vou demonstrar para vocês aqui também. Vou falar um pouco sobre os casos de usos aqui antes de entrar com a mão na massa e depois eu vou abrir o final do webinar para perguntas. Aqui eu tenho um exemplo de uma web multicamada. Então, aqui eu tenho duas zonas de disponibilidade diferentes. Esse exemplo de arquitetura está no nosso site. Então imagine aqui onde está escrito web servidores, você tem os servidores que estão virados para a internet, recebendo conexões de um balanceador de carga. Então o usuário vem via internet e entra nesse balanceador de carga, e o balanceador de carga entra na VPC, que é a VPC pública, que você tem conexão com a internet, e você acessa esse site.
Depois, você pode fazer a segunda camada, que é colocar os seus servidores, os servidores de aplicação, que fazem regras de negócio, checam a integridade dos dados, mas só que você faz a liberação de apenas os servidores web acessar os servidores aplicativos. E depois você tem mais outra camada de segurança, que é para o banco de dados, que você pode pegar o RDS e criar dentro da VPC também. Então você vai fazendo segurança em camadas. O web não acessa banco e banco não acessa web. A conversa é feita através dos servidores de aplicativos. Então, se a pessoa, caso haja uma invasão em um aplicativo web, a pessoa tem que ainda tentar invadir uma segunda camada de proteção da rede para depois tentar chegar ao banco de dados. E um outro exemplo também de VPC é que nós temos falado muito com os clientes para fazer um plano de recuperação de desastres. Então, a pessoa tem um data center dela rodando hoje, e ao invés de contratar um segundo data center, ela acaba fazendo esse disaster recovery na Amazon através de VPC. Então, ela fecha uma VPN entre o data center dela tradicional e a Amazon e coloca alguns recursos lá, recebendo os dados do data center dela. E quando tem algum problema de conectividade ou até uma catástrofe com o data center, ela apenas começa a criar os recursos dentro da VPC e vira o DNS para dentro da VPC. Bom, eu vou demonstrar um pouco para vocês como que funciona a criação da VPC. Bom, para quem não tem conta, no caso aqui da VPC, você pode criar a sua conta da Amazon e na VPC você não é cobrado para usar a VPC. Você é cobrado pelos recursos que você cria dentro dela. Então, ao mesmo preço de um EC2 que você paga na nuvem pública, você vai pagar na VPC. E também pela conectividade da VPN. Então, aqui eu tenho 3 VPCs rodando. Eu vou mostrar como criar mais uma aqui. Então, você vem aqui no Create VPC, escolhe um endereçamento. Aqui eu vou usar o endereçamento 92.168.0.16. Então aqui eu já tenho a VPC criada, então ela já está até disponível para uso. Depois que você cria a VPC, você pode vir aqui no item subnets e criar uma outra subnet. Então eu vou selecionar a VPC que eu criei, a 192.168. Vou falar que essa subnet ela vai ficar disponível na região do Brasil, né, onde eu estou rodando aqui em São Paulo, e na zona de disponibilidade 1A. Nessa zona 1A, eu vou criar uma rede 92.168.0.24. Essa rede aqui eu vou colocar um servidor web para rodar dentro dela. Então, aqui eu já tenho a rede criada. Então, eu vou abrir só uma opção aqui para vocês verem. Aqui eu estou selecionando a subnet, que ele criou esse ID de subnet. Aqui eu tenho o endereçamento que eu estou usando dentro da rede. Eu tenho a VPC que ela está atribuída e a zona de disponibilidade que ela está. Aqui eu já posso até adiantar e falar um pouquinho para vocês sobre a Network ACL. Então aqui ela já vem por padrão liberado o tráfego entre todas as redes que estão dentro dessa VPC. Então aqui eu tenho a regra número 100, que fala a porta todas, protocolo todos, origem todas, eu libero o tráfego disso, e a saída também. Também, se você tem uma rede um pouco mais complexa, você pode até criar uma tabela de roteamento. Então eu posso falar assim, eu preciso que a minha instância dentro da VPC venha até a minha matriz e acesse um recurso que está no outro data center meu, que eu tenho também chegando a conexão aqui na minha matriz. Você pode adicionar o bloco aqui.
e falar para onde esse tráfego vai ser roteado. Então você pode falar tanto para um Internet Gateway, tanto para um Virtual Gateway, como até para uma placa de rede de uma instância que você tem rodando na Amazon. Eu vou mostrar aqui para vocês sobre o Network SLs, que ele está relacionado à criação da VPC. Então aqui, para quem já usa a Amazon e já usa o EC2, você vai ver que as regras são semelhantes ao Security Group. Então aqui eu falo assim, eu vou criar uma rede, eu vou criar uma regra de SSH, que aqui no caso vou colocar um IP fictício, que eu vou falar assim, tudo que vier da minha rede, aqui da minha empresa, e for destinada a essa subnet, eu vou liberar esse tráfego, porque esse aqui eu vou fazer o gerenciamento dos meus servidores. Essa regra aqui é uma regra de SSH, pode ser tanto de remote desktop, onde você vai fazer o gerenciamento de instâncias do Windows. Então, você tem o controle total do firewall no nível de rede. Depois você tem no nível da instância. Aqui nós temos o Security Group. Então, o Security Group ele já está falando muito mais para a instância que está rodando dentro daquela VPC. Então aqui eu tenho a regra de entrada e também a regra de saída, que é a mesma que é semelhante com o Security Group. Então, só que aqui, então imagina assim, eu tenho 3 servidores webs rodando dentro do mesmo Security Group. E o que eu estou falando aqui é o tráfego de fora para dentro desses servidores web. Então eu posso falar assim, ó, o servidor 1 pode acessar o servidor 2, ou o servidor 2 não pode acessar o servidor 1. Então é esse tipo de controle que eu estou fazendo. E a maioria dos recursos aqui dentro da VPC você pode colocar tag, que é o que? Você pode dar um nome bonitinho para ela, então regra principal, ou libera tráfego internet. Você pode salvar isso, depois você pode até puxar relatórios com isso, ou ir através da linha de comando também, verificar esses recursos. Então, aqui até agora eu falei para vocês como que você faz para criar a VPC. Então, apenas recapitulando. Você vem na VPC, cria uma VPC, coloca um bloco grande, depois você vem, cria a subnet. Essa subnet você pode criar de várias redes. A recomendação é que você nunca crie um bloco menor que 1/27, que são 32 IPs. 27, correto, são 64 IPs. Então, você nunca cria um bloco menor, porque você pode ter um problema, caso você precise, ao fazer um escalonamento automático, ou colocar um balanceador de cargas, você vai consumir esses IPs. E aqui, quando você cria um /24, que nós falamos aqui, quando eu mostrei para vocês que eu criei um 92.168.00/24, um bloco /24 ele tem 255 IPs disponíveis. Então ele tem o IP do início de rede que muitas pessoas não usam e tem o IP de fim de rede também que não pode ser utilizado. Então fica disponível para você apenas 253 IPs. Só que no caso da VPC, como ela está rodando em um ambiente de cloud computing, a Amazon ela reserva 4 IPs para gerenciamento da Amazon, para uso interno da Amazon, para fazer o controle, lançamento de instâncias, monitoramento. Então, na realidade aqui, você vai ter apenas 249 IPs disponíveis para uso. Então tem que tomar atenção com isso. Bom, com a VPC criada, agora eu vou fazer a parte de conexão. Eu vou pegar o meu firewall, ou o meu roteador, ou o meu gateway de VPN que eu tenho na minha empresa e vou conectar essa VPC para dar acesso para os meus usuários. O que você faz aqui é criar um Customer Gateway. Então, quando você cria um Customer Gateway, o que você faz? Aqui eu estou falando do tipo de roteamento que vai ter, se vai ser estático ou dinâmico. E eu passo o IP do meu roteador. Então, esse roteador aqui, esse gateway, né, que vai estar do lado da minha empresa, ele tem que ter um IP disponível na internet. Então, você vai ter que falar com o seu administrador de redes e falar para ele, ó, eu preciso de um IP válido e funcional na internet. Então, você vem aqui e coloca um IP
Então você coloca e cria esse Customer Gateway. Quando esse Customer Gateway é criado, você pode fazer também você já está preparando o seu ambiente e avisando a Amazon que você tem um gateway aqui do seu lado da empresa e que você vai fazer uma conexão à VPN. A opção aqui é usar a criptografia com AES e a verificação de assinatura através de SHA-1. Então, depois do Customer Gateway criado, o que você faz? Você vem aqui no Virtual Private Gateway e você cria um gateway privado que esse que vai ser colocado dentro da sua VPN, da sua VPC. Então você vai criar esse gateway e vai falar assim: esse gateway aqui eu vou colocar dentro da VPC que eu acabei de criar, que está na rede 192.168.0.0/24. Depois disso criado, é onde nós vamos criar a conexão e fechar uma conexão entre esses dois recursos. Então aqui eu tenho o roteador, o meu concentrador de VPN criado e eu vou anexá-lo a uma VPC. No caso, a essa VPC que eu acabei de criar como exemplo aqui para vocês. Então agora eu tenho um Customer Gateway criado do meu lado, que vai ser o meu hardware físico, ou o meu Linux, ou o meu Juniper, ou o meu Cisco configurado. E eu vou ter a ponta da Amazon criada também. Depois que você tem esses dois recursos criados, você vem aqui nas conexões VPN e finalmente fecha a conexão VPN. Deixa eu só pegar aqui o gateway, é o dado 7, delta 7. Então aqui, vou pegar o gateway e fechar aqui com a minha rede. Então, aqui no caso do roteamento estático, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar qual que é a rede do lado da minha empresa, porque a Amazon não sabe qual os IPs que você está usando dentro da sua empresa. No caso, nós criamos a VPC com IP endereçamento 92168 e na minha rede da empresa pode ser 172.16.00/24. Aqui, inclusive essa semana eu tive dois casos que nós verificamos que o pessoal tem dúvida um pouco de dúvida de Amazon, de Cloud Computing, mas tem muita dúvida sobre roteamento. Então, o que acontece? Quando você está na sua empresa, você fecha a VPN, você fala assim: eu tenho recursos na rede 92.168.0.1. Você tem que avisar a sua rede que ela tem saída e tem uma rota para chegar até esse recurso. Mas só que também você tem que avisar o outro lado, no caso a VPC, que a rede da minha empresa também existe e eu tenho que acessá-la através desse caminho inverso. Então, por isso que você cria essa rota aqui, que você está falando para suas instâncias dentro daquela rede que existe esse endereço aqui, 172.1.16.00, que é a minha empresa, e ele tem que ser acessível através desse Customer Gateway. Então ele vai pegar esse Customer Gateway e vai avisar minhas instâncias que existe essa rede e eu acesso através dela. Então aí você tem o tráfego liberado dentro da sua VPC. E para redes mais complexas que fazem o uso de BGP, BGP é um protocolo famoso que move a internet. Então o BGP ele que conecta as grandes redes, redes da Amazon, redes de operadoras, rede de provedores menores. Então se você tem BGP, cada endereço estático, cada endereçamento que você criar dentro da VPC, ele é automaticamente entregue via BGP para o seu Customer Gateway.
Então você não tem que avisar o seu Customer Gateway que existe uma rede 92.6800, e depois daqui um mês você cria um 92.6810, você tem que ir no seu roteador, lá no seu Customer Gateway, e adicionar, ó, agora existe essa rede nova. Então ele evita que você faça isso. Mas aqui a maioria prefere colocar apenas a rede da empresa de um lado, no roteador da empresa, e anunciando todas as redes do BGP, todas as redes da VPC manualmente. Então, depois disso, criado, eu não vou criar nesse caso aqui, depois disso, ele acaba criando esse recurso aqui. No meu caso, eu tenho dois túneis, que eu tenho um túnel principal e um túnel de redundância. Então, se tiver problema com esse IP aqui, eu posso fechar duas conexões, ou do mesmo Linux, do mesmo roteador, com esses dois concentradores, ou eu posso colocar roteadores ou Linux diferentes fechando a conexão com esses IPs aqui e saindo até por links diferentes para ter uma redundância. Porque muitas vezes as pessoas fecham apenas uma VPC, uma conexão, e quando tem um problema com o link internet, eles ficam desesperados porque não perdem acesso à VPC e perdem acesso aos dados que estão lá dentro, até a conexão à internet ser restabelecida. Então a recomendação é sempre ter dois túneis fechados com operadoras independentes, ou se não, que eu até vou falar depois, é fechar uma conexão dedicada via Direct Connect e outra via VPN via internet. Então aqui, depois desses passos concluídos, você já tem a sua VPN fechada e configurada. Aqui eu vou mostrar um exemplo que eu fiz na minha conta. Eu criei duas VPCs. A VPC 17216, eu classifico ela como a rede interna da minha empresa, e a rede 10 seria a rede da Amazon, onde eu acesso, que é essa rede aqui. Então aqui, essa rede 172, eu chamo ela como VPC da minha empresa, que eu uso para fazer demonstração. E essa rede 10, eu falo como VPC Amazon, que é realmente o exemplo que vocês vão fazer nas suas empresas ou nos seus clientes. Então aqui eu tenho até instâncias que eu montei manualmente, que eu chamo de VPC. Aqui eu tenho tudo. Eu tenho a primeira instância está na rede pública, tem uma instância que é o gateway, tem uma instância que é o cliente. Então aqui eu vou iniciá-las e vamos fazer uma demonstração de acesso para vocês. Então, quando eu chamo aqui VPC Gateway, esse VPC Gateway, ele é o meu concentrador VPN na minha empresa. Então, quando eu estou na minha empresa, eu vou até fazer Então, eu vou fazer a conexão aqui. A instância está iniciando ainda. Então, aqui eu estou conectado na minha instância. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês também é que a VPC, quando você tem a conexão criada, você pode vir aqui nesse botão e fazer o download da configuração. Aqui ele já tem alguns provedores de roteador que você pode selecionar a configuração. Então aqui vou pegar um Cisco, selecionar um Cisco ASA, e quando eu faço o download dessa configuração, ele automaticamente já dá um script pronto para eu apenas inserir no meu roteador. Então aqui dá apenas um exemplo pronto para eu inserir no meu roteador. Então ele fala o VPN ID, o Virtual Private Gateway, o Customer Gateway, e aqui ele já dá a configuração pronta. Então aqui, esses comandos que vocês estão vendo aqui, são comandos do Cisco, que eu uso para fazer configuração.
Então, certo, configuro, falo que vai ser a criptografia vai ser AES, que vai ser pre-shared key, que a assinatura vai ser via SHA, os IPs, o túnel e a pre-shared key. Então, no caso, vocês estão vendo a minha pre-shared key aqui, se vocês quiserem configurar uma VPN, pode tentar configurar, mas não vão conseguir acessar, porque eu criei o meu Customer Gateway e coloquei o IP. Então, ele vai só aceitar a conexão naquele IP. Então, você pode pegar exatamente essa mesma configuração e aplicar no seu roteador ou no seu Cisco ASA. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz o download dessa configuração, peguei esse valor aqui, o pre-shared key, e configurei um Linux manualmente. Então, eu vim aqui no Linux, abri, criei um arquivo de configuração da VPC. Então, se vocês olharem aqui, essa aqui é aquela conexão que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eu estou usando a rede 172.16 para simular o meu lado, o lado da minha empresa, o lado esquerdo, e o lado direito é a VPC da Amazon, quando eu tenho meus recursos, meu EC2 e meu RDS. Então, deixa eu só verificar aqui se o... Então aqui, ó, é claro que esse comando aqui vocês vão entender, tem muita coisa aqui, mas o que interessa é isso. Que ele está falando que a rede a VPN está fechada. Então tem uma VPN chamada VPC1 para VPC2 e essa VPC está criada. E aqui eu tenho o endereçamento dessa VPC, dessa conexão VPN. Então aqui ele mostra, eu tenho a rede 172.16.00 de um lado, o gateway, o IP válido desse gateway na internet, a rede do outro lado e o IP do concentrador. E aqui a rede local do lado direito. Então, um teste que eu vou fazer aqui é que eu estou pulando de host para host. Então, conectei no concentrador VPN e agora eu vou simular um acesso de uma estação de trabalho. Então, eu vou logar em outra. Vou logar numa instância aqui que eu chamo VPN Client, VPC Client, que essa instância é como se fosse um cliente da sua rede interna acessando um recurso na VPC. Então aqui eu estou fazendo a simulação como se eu fosse um cliente. Então aqui é aquele cara que está usando o Windows, que está acessando uma intranet dentro da sua VPC, que está acessando um banco de dados lá dentro. É um desenvolvedor que está publicando um código, que está testando um servidor de homologação ou desenvolvendo um aplicativo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um servidor web, que é esse aqui, que ele está do outro lado da minha VPC. Vamos fazer um teste. Acho que essa instância não iniciou. Mas aqui eu vou fazer um teste simples, que eu vou dar um ping em uma instância. Deixa eu ver se eu tenho outra instância aqui. Essa aqui tem outra rede. Então aqui eu vou fazer a simulação de acesso como se eu fosse um cliente acessando um site que está publicado naquela instância. Mas até mais simples eu criar uma nova instância aqui e mandar publicar dentro da VPC. Aqui eu vou criar uma instância nova. Vou criar uma medium. A diferença aqui, se eu criar essa no EC2, vai para a nuvem pública. Se eu criar aqui na VPC, eu crio dentro da VPC. Vou escolher a rede 10.0, essa daqui. Não mexe em nada. Aqui se você quiser plugar duas placas de rede em VPCs diferentes, então tem essa placa de rede plugada nessa subrede. Eu posso adicionar uma outra placa de rede e plugar na outra rede.
que eu vou colocar o nome dela de VPC Webinar Demo. Eu vou usar um security group que eu já tenho criado lá, que é o VPC Public. E eu vou criar o recurso. Vou tentar iniciar aquela instância antiga novamente para ver o que aconteceu. Mas qualquer coisa eu vou ter outra instância lá dentro. Eu criei um grupo aqui que eu chamo de VPC, que eu uso para fazer os exemplos da VPC. Então aqui ela já está com esse IP, o 10.00.66. Aquela instância que eu criei já está funcionando aqui também. Deve ter acontecido algum problema na hora de criar. E essa instância que eu acabei de criar, a 10.00.66, também já está disponível para uso. Então eu tenho um programinha aqui, que é um navegador web na linha de comando. Eu vou acessar essa instância aqui, a 199. Eu não tenho o links aqui. Deixa eu fazer um outro teste. Então aqui eu vou acessar o site que está rodando nessa instância, 199. Vamos ver. Funcionou. Então aqui é como se eu abri um navegador web e acessei uma intranet que está rodando na VPC dentro da Amazon. Então aqui eu estou rodando lá dentro. O que você pode fazer também, essa instância nesse caso, essa instância que é o IP 10.00.199, ela não está com acesso à internet liberado. Então eu vou entrar nela, vocês vão ver que ela não vai conseguir navegar na internet. Tá vendo? Ela não está conseguindo navegar. Tem duas maneiras de você fazer aqui. Você pode adicionar um Internet Gateway a essa VPC, como mostrei aqui para vocês. Então você cria um Internet Gateway e coloca nessa VPC. E aí você vem aqui, faz a atribuição de um Elastic IP para essa instância. Então se eu der aqui um Associate Address, essa instância automaticamente vai passar a navegar na internet. Então aqui eu posso selecionar a instância. Então, quando eu fizer isso, ela automaticamente começa a navegar na internet. Ou, se não, eu posso criar uma instância que a Amazon tem pronta, que ela chama de NAT, que tem uma AMI, que é essa daqui, que ela tem uma regra de mascaramento de IP. Então, todos os acessos que chegar a essa instância, ela converte para um IP público e navega na internet. Então, a única diferença que você tem que fazer é adicionar um Elastic IP a essa instância e apontar todas as outras instâncias para navegarem através dessa daqui. Então, basicamente, são esses os passos que você faz para criar uma VPC e para fazer a conexão e para fazer a liberação de acesso à internet. Agora eu vou abrir aqui, verificar se tem alguma pergunta e concluir a apresentação. Uma pergunta aqui bem interessante. Falaram que a única forma de conectar, a pessoa perguntou se a única forma de conectar a VPC era através de hardware.
Não, não é através de hardware. Você precisa de qualquer hardware ou software que fale IPsec e tenha o túnel que possa criptografar o túnel em AES e assinar em SHA-1, você pode usar para conectar. Então temos exemplos aqui. Nesse caso aqui dessa VPN que eu estou usando um Linux. Então aqui, eu estou fechando a conexão através de um Linux. Tem pessoas fechando através da Microsoft Forefront, tem pessoas fechando através de FreeBSD, e aí tem pessoas indo através do hardware, que é ou um Firewall ou um Big IP, e também tem muitos clientes fechando através de Checkpoint. Então, não é exclusiva para hardware, é exclusiva tanto para hardware quanto para software. Então, se o seu Linux, aqui no caso o Linux fala IPsec, e o Cisco ASA também fala IPsec, então não tem problema nenhum. Fizeram uma questão aqui se o web server deve ficar dentro da VPC. Eles podem e não podem ficar dentro da VPC. Então aí depende um pouco da arquitetura que você desenhou para sua aplicação. A recomendação é que se você colocou tudo dentro da VPC, tem banco e tem aplicativo, a recomendação é que você também coloque os web servers dentro de uma VPC para você ter uma organização melhor. Então você pode fazer também, se o seu banco de dados tem uma API disponível, você pode liberar o acesso desses servidores web públicos para a VPC. Então você libera o security group deles para acessar o servidor de banco de dados na VPC. Perguntaram aqui do OpenSwan. Eu estou usando o OpenSwan, deixa eu confirmar aqui. É o OpenSwan o que eu estou usando. Esse exemplo aqui tem no site da Amazon. Eu pego, quando publicarmos a apresentação no nossos canais, eu coloco também o link lá. Fizeram outra questão aqui a respeito de tráfego de saída. A Amazon, como nós rodamos um ambiente de cloud computing, os nossos links são enormes, as nossas conexões com a internet são muito rápidas. Então, o que você pode ter um problema de saída aqui é da instância e não da VPC. Então, as instâncias M1.small, que é essas daqui que eu estou rodando aqui, elas têm vamos falar assim, nós fazemos um paralelo que ela tem uma placa de rede de 10 megabits por segundo. Se você cria uma instância medium ou large, ela tem uma placa de rede de 100 megabits por segundo. E instâncias extra large e de cluster já é de gigabit para cima. Então você tem que apenas tomar cuidado com se a sua instância faz muita navegação na internet, muito acesso a recurso, talvez você tenha que verificar aí que 10 megabits por segundo dá na média de 8 megas, 9 megas por segundo de download. Então você tem que, desculpa, 800k de download. Então tem que ficar só preocupado com isso. Se precisa de mais tráfego, aumenta o tipo de instância. E para aumentar o tipo de instância, é só parar ela, vir aqui, você dá um stop, clica com o botão direito em cima dela e seleciona esse botão aqui, Change Instance Type. Então quando você manda um Change Instance Type, você pode tanto subir a instância para uma instância maior, de maior capacidade, ou senão você pode reduzir para uma instância de menor capacidade. Fizeram outra questão, perguntaram sobre tráfego de saída e tráfego de entrada. Também não há limitação de tráfego de entrada. Então, como a Amazon cobra por demanda, então se você gastou 1 GB de acesso, se as pessoas fizeram download de 1 GB do seu site, você vai pagar por aquele 1 GB trafegado. Se você fez 10 GB, vai pagar por 10 GB. Se não fez nada, não vai pagar por nada.
Aqui a instância já está parada, então posso vir aqui, ó, e mudar o tipo de instância. Então hoje ela está como m1.small, e aqui eu posso criar instâncias até maiores, então eu posso mudar para m1.large e iniciar automaticamente, ela estará dentro da VPC. O Marcos perguntou aqui se cada nova Z que eu criar, né, barra abraçar, deve ter uma faixa de IP própria. Exatamente. Porque senão o seu concentrador VPN do outro lado, na sua empresa, não vai saber para qual VPC ele tem que, para qual subnet ele tem que enviar o tráfego. Então, você pode criar uma VPC com uma rede 10.0.0/16, e se você for publicar, no caso da Virgínia, que tem 5 zonas de disponibilidade, você tem que criar a rede 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. 10.4, desculpa. Senão você tem um problema de roteamento aí. O seu roteador não sabe para qual VPC mandar e você vai ter confusão. E dependendo do roteador, ele fica enviando um tráfego quebradinho. Então envia o primeiro pacote para um, segundo pacote para dois, e assim você não tem conectividade, você vai verificar que está perdido, não está funcionando. Vou continuar a apresentação aqui, só vou falar sobre alguns pontos finais, que é aqui. Então nós temos alguns exemplos de VPC que os clientes têm usado, que é estender o data center para a nuvem. Então você tem o seu data center hoje na sua empresa, ou seu próprio data center, e você não consegue mais expandi-lo colocando hardware físico lá. Então você pode fechar uma VPN com a Amazon, uma VPC, e você começar a publicar esses recursos lá também. Retirar o data center de dentro da empresa. Até um caso curioso que eu fui em um cliente que ele queria usar uma sala e ele estava vendo de pegar todos os servidores dele e publicar na Amazon e liberar a sala para fazer sala de reunião. Então isso é um exemplo clássico também. Outro caso é mover aplicações para a nuvem. Então, se você é uma instituição financeira ou alguém que precisa que os seus dados ou a sua agência reguladora, a ANEEL, a Anvisa, não deixa que os dados saiam de dentro da sua empresa, o que o pessoal está fazendo muito? Pega dados que podem ser públicos, como site, blog, coleta de informações, publicam isso na VPC, deixam lá dentro da VPC e libera espaço dentro do data center para colocar mais hardware ou até para colocar novas aplicações. Você pode fazer também monitoramento de infraestrutura, que é um caso nosso, que como você consegue criar vários customer gateways, você pode fazer o quê? Ao invés de ter uma única conexão da sua matriz com a VPC, você pode ter a conexão da matriz com a VPC e de várias filiais com a VPC também. Então você pode, dentro da VPC, monitorar recursos. Se você tem um servidorzinho pequeno lá na filial 1, filial 2, você consegue fazer o monitoramento disso também. Você pode usar a VPC para colocar servidores que precisam de IP estático, como controlador de domínio e banco de dados. Então, quando você cria um Active Directory, você precisa que ele tenha, a Microsoft pede que ele tenha um IP fixo. Então, dentro da VPC, você consegue atribuir um IP fixo para aquele Active Directory. E, inclusive, semana passada eu fiz uma reunião em um cliente, que ele vai trabalhar junto com as Olimpíadas, e ele está criando a empresa do zero, então a empresa não vai ter nenhum hardware físico dentro da empresa. Ele vai fechar uma conexão via Direct Connect com a VPC e vai colocar todos os servidores virtuais lá. Então ele não vai ter esse gasto com hardware, porque quando acabar o evento ele pega e desliga tudo isso. E também você tem uma maior conformidade de segurança, porque tem algumas certificações que requerem que você pode usar ambiente de cloud computing, mas você tem que usar o seu próprio gerenciamento, o seu próprio endereçamento IP e ter o controle sobre sua rede. Então o pessoal usa muita VPC para isso. Aqui também eu tenho um caso, tem um serviço nosso que é chamado Direct Connect. O Direct Connect, até exemplificando um pouco melhor, usando um exemplo melhor, hoje todos os acessos aos recursos da Amazon são feitos através da internet. Então o primeiro acesso que a pessoa faz é através da internet dela e acessa a Amazon, acessa os recursos lá dentro. O Direct Connect é uma conexão dedicada entre a sua empresa ou o seu data center e a AWS.
Então, se você acessar um EC2, um S3, se você publicar, mandar rodar um cluster Hadoop, o EMR, acessar um DynamoDB, você vai acessar através dessa conexão dedicada com a AWS. E se você, então você não usa seu tráfego internet e o tráfego de entrada e de saída através do Direct Connect custa 1/3 do acesso via internet. E se você tem a sua VPC dentro da Amazon, você pode remover a conexão VPN e fazer um tagueamento de VLAN. Então você traz aquele bloco endereçamento IP que você tem dentro da VPC, você divulga ele diretamente dentro da sua rede. Então você tem muitos clientes que eles querem remover esse ponto de falha que é a VPN, que pode ter algum problema ou é caro para contratar o roteador. Então eles fazem a entrega diretamente através do Direct Connect. O Direct Connect você entra no nosso console, faz a aquisição do serviço, a Amazon te dá uma carta que você leva na sua operadora, que você já está acostumado a trabalhar, a sua empresa que presta conectividade à internet para você. Ela leva uma conexão, uma fibra ótica ou até a nuvem MPLS, chega até no nosso ponto de presença, que aqui no Brasil é a Terremark, lá em Barueri. Ela coloca essa conexão lá, então você pode chegar com você pode chegar com qualquer velocidade até lá, e depois você contrata uma porta de entrada na rede da Amazon. Então tem clientes chegando com um link de 100 megas e lá dentro contrata a porta menor nossa que é de 1 giga e tem um acesso garantido à rede da Amazon. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. Depois vocês vão ficar com o meu e-mail e vocês podem ver que vocês podem mandar perguntas também, eu respondo. Fizeram um questionamento muito interessante. Quando você adiciona uma instância de NAT, você acaba criando um único ponto de falha para sua aplicação. Então a recomendação nesse caso é você fazer 2 instâncias e uma monitora a outra, ou se não criar um grupo de autoscaling com regras de bootstrap, que você deixa apenas uma instância ligada e toda vez que ela tiver algum problema, a sua solução vai ficar fora aí por uns 2, 3 minutos até um outro Linux entrar no lugar. E se você faz uma expansão da sua subnet, da sua VPC para outra zona de disponibilidade, você vai ter que ter 2 instâncias de NAT rodando nessa zona de disponibilidade diferente, devido ao endereçamento IP ser diferente. Eu vou estender um pouquinho aqui o webinar mais um. Welcome to GoToWebinar Web Events